Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos por mais uma celebração. E queremos louvar e engrandecer o nosso Deus, que o Espírito Santo já faz presente nesse meio. E que todos possam ser alcançados pelo poder do nome de Jesus. Que haja libertação, que haja restauração, e que a palavra venha de encontro com aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Eu vou deixar um versículo no Salmo 105. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contém as nações. As coisas que Ele fez, cantem a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te louvar, Te bendizer, ó Pai, por mais esse dia, Pai, por mais esse momento na Tua presença. Que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Que o Senhor venha alcançar as vidas de perto e de longe, Pai. Aqueles que se fazem presente em nosso meio, Senhor Jesus. Que nós possamos alcançar com a Tua santa e poderosa palavra. E que o Seu nome venha a ser glorificado no nosso meio, Pai. Grandes coisas fará o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra agora para a pastora Elci. Glória a Deus. Mais uma tarde juntos, celebrando ao nosso Deus. Quero que onde você está nesse momento, você declare que o nosso Deus, que o Senhor Jesus é o Deus da tua vida, que você tem uma aliança com Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, a maior aliança, a mais importante aliança é aquela que Deus tem conosco, porque essa aliança não foi feita por prata, por ouro, né? Mas foi feita com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. E onde você está nesse momento, quero te convidar a celebrar o Senhor através de um louvor. Amém? Vamos louvar a Deus nessa tarde? Amém? Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso mais uma vez sobre a sua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre. Glória, para sempre. Amém. Queridos, essa tarde nós estamos somente online e quero mais uma vez dizer o quanto você é precioso por estar conosco. Você que ainda vai assistir esse culto também, quero dizer que você em todo momento é bem-vindo e que o desejo do nosso coração é que Deus alcance você, que Deus transforme a tua vida, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, amém? Quero meditar na palavra do Senhor. Queria falar um pouquinho a todos sobre a importância da oração. Eu sei que pode até parecer repetitivo, né? Porque todo cristão sabe da importância da oração, né? E mesmo aquele, às vezes, que nem cristão ainda é, ele conhece, já ouviu falar da oração do Pai Nosso, né? E o que eu quero falar hoje é sobre os efeitos da oração. Como que a oração pode transformar situações, mas como que a oração também pode nos transformar. E eu queria que você abrisse comigo no Salmo 55, nos versículos 16 e 17. O salmista, então, Salmo 55, aqui Davi assim, estava assim, bastante abatido quando fez esse salmo, porque ele havia percebido muita traição, né? Ele estava sofrendo aqui a dor da traição. Se você vê no versículo 12, ele diz assim, porque não é um inimigo que me afronta, se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. E ele
Davi aqui, ele estava extremamente no estado de sofrimento, né? Mas quando chega no versículo 16 e 17, ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E ele fala assim: eu vou invocar à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, Davi está dizendo assim, com aquela certeza: eu vou invocar a Deus, porque se eu invocar a Deus, o Senhor me salvará. Ele é Senhor e Ele vai me salvar. E ele diz assim: por 3 vezes ao dia, seja pela manhã, à tarde, também ao meio-dia, na metade do dia, né? Farei as minhas queixas. Quer dizer, vou derramar meu coração, minha alma, vou me queixar das situações que tenho sofrido, vou me lamentar. E ele diz assim: e ele ouvirá a minha voz. No 19 ainda, ele diz assim: Deus ouvirá e responde, porque ele preside. Diz assim: porque ele preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma. Amados, Deus responde a oração. Isso, eu creio que se eu perguntasse aqui hoje, se eu tivesse presencialmente, tivéssemos aqui um culto presencial, e a gente perguntasse, quem já teve oração respondida? Eu creio que o verdadeiro cristão já teve muitas das suas orações respondidas. É impossível você caminhar com Deus e não ter oração respondida. Por quê? Quando Davi fala aqui, invocar a Deus, ele diz assim: eu vou invocar a Deus porque Ele vai me salvar. Porque todas as vezes que você invoca a Deus, você vai ter salvação. Deus não é surdo às nossas orações. E quando ele fala ali de orar pela manhã, ao meio-dia e à noite, nós vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 6. Eu creio que muitos já leram, inclusive, essa passagem, né? Você vai ver que no livro de Daniel, Daniel tinha horários específicos que ele invocava ao Senhor. Ele orava 3 vezes por dia ao Senhor. E parece, pelo que conta a Bíblia, né, que Daniel já fazia isso há muito tempo, mesmo antes de passar pelas aflições que ele acaba passando, que estão relatadas no livro de Daniel. Então, diz assim, eu quero que você abra comigo em Daniel 6, do versículo 10 em diante. Não sei se só vou falar para vocês, se alguém porventura não leu ainda essa passagem do livro de Daniel, não achavam nada contra Daniel e os amigos dele. E aí, o inimigo instigou para que o rei, ali de onde eles estavam, fizesse um decreto onde fosse proibido orar para qualquer Deus, né? Eu não vou ler agora, mas ele diz assim, no 6:1, Dario decidiu constituir, né, 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. E sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Mas, de repente, o que aconteceu? Daniel começou a se destacar. E as pessoas ali não gostaram, porque Daniel começou a se sobressair, ele tinha muita sabedoria. Ele era uma pessoa estimada pelo rei. E aí, de repente, os homens que estavam revoltados contra a posição de Daniel, diz assim: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos
que a gente procure algo relacionado com a sua fé. A menos que a gente procure algo relacionado ao Deus que ele adora. Olha só, amados, nessa situação aqui, o inimigo, no plano natural, não existia nada para aqueles homens falarem contra Daniel. No plano natural não tinha. Sabe aquela pessoa que faz tudo certinho, né? Quer dizer, o que nós vamos... O cara está numa posição dessas e a gente não tem nada. Porque como humano, ninguém é perfeito, né? Mas eles não tinham nenhuma coisa contrária para poder acusar Daniel. Mas eles dizem assim, mas nós temos um meio de acusar. Vai ser através da sua fé, do Deus que ele adora. E aí eles vão e dizem para o rei, rei, sancione um interdito, assine um documento, né? Que nos próximos 30 dias, ninguém possa fazer um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem que não seja o Senhor. E que essa pessoa que orar para qualquer Deus, e fizer um pedido para qualquer homem que não seja o Senhor, rei, seja lançado na cova dos leões. O que acontece? Ele vai e assina esse decreto. Mas a Bíblia diz que Daniel, veja, Daniel tinha uma posição ali, né, de presidente, né, de todos ali, para quem todo mundo prestava contas ali naquele reino. Mas o que diz a Bíblia? Que Daniel continuou orando e diz assim, vejam no versículo 10, diz assim, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O que eu estou querendo dizer aqui, meus amados? Que Daniel, olha ali naquela tradução que está na tela, que 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos e orava, dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe o que isso significa? Que o decreto não estava fazendo diferença para Daniel. Que ele sabia daquele decreto que nos próximos 30 dias não poderia orar para nenhum Deus e não poderia pedir para nenhum homem, mas ele não se importou com isso. E ele sabia também que uma das punições, a principal das punições, seria esse homem que fizesse isso ser lançado na cova dos leões. E Daniel simplesmente continuou. E quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes por dia. Eu acho que muitos já conhecem, né, essa passagem. Claro que Deus poderia ter livrado Daniel de ir para a cova dos leões, mas não. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Quando Daniel e seus amigos foram lançados lá na cova dos leões, simplesmente os leões ficaram mobilizados ali, não abriram suas bocas, não fizeram mal algum para Daniel, e o Deus de Daniel foi glorificado, né? Depois o próprio rei se dobra diante do Deus de Daniel. Queridos, o que fez a oração? Fez uma enorme diferença. A oração de Daniel, ela trouxe o livramento que Daniel precisava. Ele não precisou deixar de orar, porque a oração dele era atendida. Queridos, quando nós vemos Davi invocando e dizendo assim, eu vou orar para aquele que vai me salvar, é impossível você orar e não receber a salvação. É impossível você orar e não ter um milagre. É impossível você orar e não receber uma cura. Amém? Porque Deus ouve a oração do justo. Se você abrir no Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo 5, queria que nós lêssemos a partir do capítulo 5, do versículo 13, Tiago 5, 13, diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Olha, esse texto está no Novo Testamento, tá? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração.
Porque há várias passagens na Bíblia que diz que a oração muda o nosso estado também. Não só muda as circunstâncias, mas a oração fortalece, a oração muda a situação da tua alma. Ele está dizendo, o sofrimento aqui é um sofrimento de alma. Ele está dizendo assim, entre vós tem alguém sofrendo? Ore. A oração vai tirar aquela pessoa do estado de sofrimento. Quantas vezes nós oramos para que quando a pessoa tem uma perda, para que Deus console o coração dessa pessoa, né? Quantas vezes a oração, depois que a pessoa entrega todos os seus problemas à presença de Deus, ela se sente fortalecida, né? Ela se sente diferente, renovada. Às vezes, tanta dificuldade, às vezes, para vir para a casa de Deus, e de repente, quando ela consegue vir, e depois que ela ora, ela sai outra. Ela entra de um jeito, ela ingressa de uma forma num culto de oração, e ela sai de outra, sai renovada, sai alegre, sai feliz. A gente sempre diz, entra pesado e sai leve, porque é o efeito da oração e da presença de Deus. Queridos, Tiago diz assim aqui, continuando, ele fala, está alguém sofrendo? Ore. Também se nós orarmos pela intercessão, também Deus vai livrar aquela pessoa do sofrimento. Está alguém alegre? Cante louvores. Eu quero ir no 14. Diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele. Está dizendo assim, tem gente doente no meio de vós? Chame lá os presbíteros da igreja, chame as autoridades da igreja, façam oração sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E essa pessoa vai ficar, vamos na continuidade no 15, e a oração da fé vai salvar esse enfermo. E o Senhor vai levantá-lo. Olha, tá falando assim, o poder da oração é tão grande, que a oração da fé vai levantar essa pessoa, vai salvar esse enfermo, e o Senhor vai levantar essa pessoa. E diz aqui, se houver cometido pecados, serão perdoados, porque a oração também traz perdão sobre a vida da pessoa. A oração traz cura, a oração traz perdão, a oração tira do sofrimento. Vamos adiante, no 16, ele diz assim, não, aqui já vai, eu só quero vamos só ler ali, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Quando nós oramos pelas pessoas, quando oram por nós, essas pessoas, as pessoas que Deus levanta para orarem por nós, é bênção para a nossa vida. E quando nós oramos por pessoas, nós estamos abençoando essas vidas. Diz assim, para seres curados. Aí eu quero que você, aí onde você está agora, se você puder repetir comigo, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Interessante, né? Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Amados, o que é algo eficaz? Há anos atrás, quando a gente falava, né, aprendia alguns cursos de desenvolvimento de pessoas, se falava muito em diferença entre eficiente e eficaz, né? Falava-se muito assim, o que é por exemplo, o que é um remédio eficiente e o que é um remédio eficaz, né? O que é por exemplo, se falava muito em termos de administração de empresa, né? Você vai aplicar uma medida, né? Ou uma política administrativa, uma política de recursos humanos eficiente ou eficaz. Sabe qual que é a diferença básica? É que a eficiência, ela é um excelente desempenho, mas é para aquela questão específica. Ela não está ligada tanto ao resultado, mas ao meio como que se prestou aquela eficiência. Agora, eficaz está ligado a resultado. Quando a gente diz assim, aquele remédio foi eficaz, a gente quer dizer assim, ele atingiu
o objetivo para o qual ele foi adquirido ou para o qual ele foi receitado. Então, quando algo é eficaz, significa que atingiu os resultados esperados. E aí, aqui, Tiago está escrito assim, que a oração tem uma eficácia, que a oração atinge os resultados. Que ele está dizendo aqui, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Existe uma passagem lá no livro, eu creio que está no livro de Hebreus, que diz que através da oração, Deus traz à existência aquilo que ainda não é, porque para Deus é como se já fosse, porque a oração traz o mover de Deus para as nossas vidas, e para a vida de outros que nós oramos. E interessante, amados, que se existe uma coisa que o inimigo luta, é contra nós orarmos. Na hora que você ora, bate o telefone, chega a mensagem por algum aplicativo, alguém toca a campainha, de repente aparece uma urgência. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que a oração é alicerce diante de Deus. É a oração que muda as situações. É a oração que faz com que Deus mova as águas, como a gente diz. É a oração. Então, queridos, e aqui ele está dizendo, a oração do justo muito pode por sua eficácia. Agora, talvez você esteja perguntando assim, mas como que eu sei se eu sou justo? A palavra de Deus diz que justo é todo aquele que crê no Senhor Jesus e é justificado por Deus. Ou seja, você recebeu Jesus na sua vida, você entregou sua vida, confessa os teus pecados, você se arrependeu dos teus pecados, você está abandonando a velha natureza e você está se entregando cada dia mais na presença de Deus. E você vem sendo justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? A oração, nós temos, durante toda a Bíblia, nós temos vários resultados de oração. Muito resultado eficaz, nós temos mulheres que eram estéreis e que passaram a ter filhos, aleijados que passaram a andar, cegos que passaram a enxergar, doentes que foram curados, né? Pessoas, temos vários relatos, né? Pessoas que estavam precisando de libertação espiritual e que foram libertas. A oração muda a direção das coisas, muda o rumo das coisas. A oração extingue muitas e muitas vezes o decreto de Satanás. E o decreto de Satanás, ele acaba ficando sem efeito, porque o efeito maior é da oração e não do decreto. Nós vemos em situação, como no livro de Esther, que houve um decreto contra os judeus, mas o jejum e a oração ali fez com que o decreto se tornasse ineficaz. E o que aconteceu? Foi aquilo que o povo tinha clamado e jejuado. Amém? Oração não fica sem resposta. Agora, o inimigo das nossas almas sabe o poder da oração. E por isso, às vezes você quer começar a orar, você não consegue, você pega no sono, né? Por isso que eu sempre aconselho, nós vemos homens aqui, como Davi, que tinham devocionais de oração. Davi diz assim, nessa aflição que eu estou, eu vou orar de manhã, à tarde e ao meio-dia. Nós vemos aqui Daniel metódico, né? Às vezes a pessoa diz, mas aquele dia se eu não tenho vontade de orar, eu não oro. Não, na verdade a oração é um compromisso com Deus, que muitas vezes a carne nem quer orar. Né? A gente não tem aquela vontade, às vezes Deus acorda a gente de madrugada para orar, porque Deus sabe que a gente ou outra pessoa precisa daquela intercessão. Ele sabe o que virá naquele dia. E às vezes nós somos acordados de madrugada, né? E aquela preguiça, estou com muito sono, né? Porque a carne, ela não está a fim de orar, né? Quem quer orar é o Espírito Santo que habita em nós, porque sabe a importância da oração nas nossas vidas. Amém?
quero te desafiar, sabe, queridos? Desafiar a ter uma vida de oração. Às vezes, se você acha que o teu devocional, né, é importante ter um devocional, de orar 3 vezes por dia, estabeleça os teus horários. Não, mas eu quero ter pelo menos um momento de oração no dia, seja ao acordar, dedique-se à oração. Coloque a tua vida, coloque a tua família, as pessoas pelas quais você sabe que você precisa orar. Ore, ore e ore, que a oração traz a mudança. Amém? Mateus, ainda quero ler mais 2 versículos. Mateus, no capítulo 6, livro de Mateus, capítulo 6, nos versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, Jesus fala assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eu creio que naquela época ali, né, o fariseísmo era exatamente isso, uma das coisas, né? Era ficar orando para dizer, olha que homem de oração, que pessoa de oração, né? É zeloso, é um homem, uma pessoa que ora. Mas Jesus, conhecendo aquela disposição e qual que era a motivação daquelas pessoas em orar, ele diz assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, porque a motivação da oração estava errada. A oração era para se mostrar para os outros, era para, né, e a gente às vezes tem que cuidar, né? Tem gente que às vezes diz assim, eu não vou orar porque eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de orar, não. Sabe por quê? Porque você não está orando para os outros verem. Você está orando para Deus que ouve todas as coisas. Para o Deus que escuta a nossa oração. Amém? E no 6, ele vai dizer assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Por que nessa passagem ele está dizendo para a gente entrar no quarto, no aposento? Porque ele estava falando com aqueles homens que gostavam de orar nas praças, nos lugares públicos, para parecer que estavam orando. E ele diz assim, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quem está falando isso? É Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, quando você ora, Deus vai te recompensar. Jesus está afirmando aqui, a oração muito pode nos seus efeitos. A oração, o Pai vai ouvir a tua oração. Existem várias passagens que Jesus incentiva. Jesus saía de madrugada e ia orar no monte. Jesus, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele orou. A Bíblia diz que quando ele estava lá no Getsêmani, a Bíblia diz que conta que Jesus disse assim, que ele estava com uma profunda tristeza, uma tristeza até de morte, ele fala, e ele foi ali e orou para Deus. Então, queridos, a oração fortalece, a oração te deixa em pé. Às vezes a pessoa fica muito abatida, às vezes sabe o que ela precisa fazer? Orar. Se render na presença de Deus e orar, porque a oração muda quem ora também. A oração não só é eficaz em mudar as circunstâncias, ela é muito eficaz em mudar a gente mesmo. Ela muda a própria pessoa que ora. Amém? Ela tira do estado de desânimo para um estado de ânimo. Ela repreende o espírito da incredulidade e pela fé você se levanta, se fortalece, você muitas vezes é curado pela tua própria oração. E quero terminar com o Salmo 56, no versículo 9. Salmo 56, no versículo 9, quando diz assim, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Sabe por que eu coloquei esse salmo aqui para a gente ler? Porque você tem que crer que Deus é por você. Paulo disse assim, é necessário
que aquele que crê, creia que Deus é galardoador dos que o buscam. Tem gente que fala assim, eu oro, eu conheço pessoas, né, que dizem assim, eu oro pela minha família, mas por mim eu não peço nada. Eu conheço uma pessoa que diz direto isso. Por mim eu não peço nada, para mim eu só agradeço. Eu sou grato pelo sol, eu sou grato por tudo que Deus tem feito, porque eu tenho estado com saúde. Não, a Bíblia diz, Jesus disse, pedi e recebereis. E Jesus, a certa altura do Evangelho, ele olha para os discípulos dele e diz assim, até agora nada pedistes em meu nome, pedi em meu nome. Ele manda, ele ordena que a gente peça. Ele diz assim, que o pedido dá alegria ao nosso coração. Então, tem pessoas que... E eu creio que essas pessoas... Vou falar uma coisa para você. Se você que está me ouvindo, costuma fazer isso, amados, de dizer assim, não, eu peço por todo mundo, mas por mim eu não peço. Eu peço, entrego a vida de todo mundo, mas não peço por mim. Eu creio que isso é medo. Medo, receio de pedir por si mesmo e, de repente, Deus fazer mudanças na tua vida. Só que nós devemos pedir. Porque quando nós oramos, quando nós pedimos, não somente pelos outros, mas por nós mesmos, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus. E nós estamos entregando o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Queridos, não sei se você consegue entender o que eu estou falando, mas isso acontece muito. Tipo assim, eu oro, por exemplo, para alguém ficar bom de alguma enfermidade, e aquela oração, eu já tive isso na minha vida, e aquela oração assim flui facilmente, porque eu quero que a pessoa fique curada, fique sarada. Quando eu peguei uma enfermidade, aí já ficou mais difícil de orar por mim mesmo. Porque daí eu já tenho que crer que Deus pode fazer por mim. Daí já não sou eu intercedendo pelos outros. Nós precisamos da intercessão dos outros, sim. Precisamos da oração de cada justo por nós, pode muito em seus efeitos. Mas nós também precisamos orar por nós mesmos e pelas outras pessoas. Amém? Eu não vou assim, citar tanto exemplo que tem. Jó orou, Deus aceitou a oração de Jó a favor dos seus amigos, né? Quantas respostas de oração, quantos testemunhos, nomes bíblicos, que mulher que era estéril como Ana, que não podia ter filhos, e quando ela coloca um nome no filho dela, quando ela deixa de ser estéril, e tem esse filho, ela chama Samuel. Por que ela chama Samuel? Ela diz, vou chamá-lo de Samuel, porque diz, eu o pedi. Porque Samuel significa, eu o pedi. Ou seja, eu pedi e tive a resposta. Queridos, quero deixar essa palavra hoje com você, quero orar com você, para que você, nesse momento, se anime a orar. Não deixe que Satanás roube tua bênção. Amém? Não deixe que Satanás roube uma das maiores estratégias que Deus entregou na tua mão para você ter vitória, que é a oração. O que é oração? Oração não é repetição. Oração é conversar com Deus. A oração é se apresentar diante de Deus, pedir segundo a palavra de Deus. Amém? Eu posso pedir de tudo, pastora? Você pode, mas Deus vai atender segundo a sua vontade. Melhor oração é aquela que você faz segundo a palavra de Deus. Senhor, está escrito, né? Que o Senhor deseja que nós sejamos curados. Então, peço pela cura nesse dia. Amém? Melhor oração que existe é aquela que está em conformidade com a palavra do Senhor. Amém? Eu creio, amados, que Deus, nesse momento, está falando ao teu coração. Não deixe de orar, não desista, persevere. Se você está orando há muito tempo por determinada bênção, problema que você tem buscado uma direção de Deus, não canse de orar. Não esmoreça na fé e na oração,
porque a palavra do Senhor diz assim, que a seu tempo recolheremos. Mas não podemos, nessa caminhada, esmorecer no nosso ânimo. Amém? Fé e oração muda toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Quero que agora você, onde está, baixe a tua cabeça aí, se você puder, coloque a mão no teu coração. Nós vamos estar orando, que é o que nós devemos fazer, né? Apresentando ao nosso Pai, nosso Deus e Pai, as nossas petições. Quero só citar mais um versículo em 1 Pedro, quando Pedro diz assim, que não estejais inquietos por coisa alguma, antes levando a Deus todas as nossas petições, para que a paz de Jesus guarde os nossos corações. Todas as nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus, porque daí a paz do Senhor vai inundar o nosso coração. Entrega a Deus orando. Amém? Pai Santo e Misericordioso, quero entregar a cada irmão, cada irmã que está conosco nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo teus filhos. Paizinho, a minha oração nesse momento, Senhor, é que o Senhor alcance cada vida que está conosco, Pai, nessa oração. A minha oração nesse momento, e eu sei que o Senhor é Deus que ouve as nossas súplicas, o Senhor é Deus que ouve a nossa oração, o Senhor nos abençoa segundo a tua palavra. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo o meu irmão, a minha irmã, para que eles consigam orar cada dia mais, para que eles não esmoreçam na fé. Quero pedir que o Senhor ouça a oração do teu povo, Paizinho, que está conosco agora, Pai. Que o Senhor ouça a oração desse homem, dessa mulher, quem está pedindo emprego, quem está pedindo cura, quem está pedindo uma provisão, Senhor, alimentar, financeira, Paizinho. Aquela pessoa que está orando pela vida de alguém, intercedendo, Pai, pedindo proteção, livramento, Pai, libertação de vícios, Pai. São muitas as orações, Pai. Senhor, envia respostas, Pai. Senhor, envia respostas, que haja testemunho, Pai, que os teus filhos sejam sarados, que eles sejam libertos, Pai, que aqueles que estão sofrendo decepção, Senhor, sejam levantados, Pai, que aquele que está doente seja curado, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, abre portas de trabalho, de emprego, Paizinho. Senhor, olha também pela vida ministerial dos teus filhos, Pai. Olha pela vida sentimental, Pai. Em nome de Jesus, traz livramentos, Pai. Senhor, pessoas que têm orado por conquistas, Pai. Senhor, abençoa, ouve a oração, envia respostas do alto, Pai. Que a oração dos teus filhos, Pai, que na sua eficácia tragam tremendos resultados, Pai. Que haja testemunho, Senhor, para teu louvor e para a tua glória. Senhor, seja com cada um dos meus irmãos nessa tarde, nesse momento, Senhor, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Oro também, meu Deus, pela restauração das famílias, Pai. Oro, Senhor, pela conversão dos familiares, Pai. Oro, Senhor, para que o Senhor restaure relacionamentos, Pai. Oro, meu Deus, nesse momento, peço por aquele que está caído, que está prostrado, para que essa pessoa seja levantada, Pai, para que ela receba um espírito de ânimo, de conquista. Toca, Senhor, toca nessa vida, Paizinho. Toca, meu Deus, abençoa, fortalecendo, Senhor, para que essa pessoa possa conquistar, Senhor, e possa cumprir o teu propósito, em nome do teu Filho Jesus. Queridos, quero agora dizer para você que talvez esteja dizendo, eu não consigo ter essa fé, eu oro, mas eu acho que Deus não está me ouvindo. Quero te dizer que eu sei bem como é que era isso no começo da minha conversão. Eu orava e às vezes eu olhava assim e pensava, será que a minha oração vai passar dessa parede aqui? Sinceramente, gente, bem no começo, muitos anos atrás, quando eu me converti,
eu pensava assim, será que a minha oração vai atravessar essas paredes? Ou eu pensava assim, e se tiver uma nuvem nos céus, será que a minha oração está furando essa nuvem e vai chegar lá? Eu quero te dizer, se você receber Jesus no teu coração, se você receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, o próprio Espírito Santo vai interceder por você e a tua oração vai chegar. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós, porque ele conhece a vontade de Deus a nosso respeito. Se você quer orar também como filho, diga para Deus que você quer ser filho, porque a palavra de Deus diz que somos todos criaturas, que filho de Deus é aquele que o recebe por pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Então diga para ele, diga, Pai, Deus Pai, eu quero receber o sacrifício de Jesus, que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Eu aceito e eu quero o Espírito Santo de Deus entrando na minha vida, no meu coração, na minha história. Amém? E quando você orar para Deus, ore para Deus ao Pai, mas no nome do Filho dele. Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus nos vê, ele vê o sangue derramado pelo Filho. E quando nós pedimos o nome de Jesus, Deus responde às nossas orações. Amém? Se você fez isso pela primeira vez, essa confissão de fé, procure alguém da igreja. Amém? Faça contato. Preencha naquele link ali o formulário, diga o teu pedido de oração, coloque o teu telefone, diga se você quer receber uma oração por telefone, amém? Procure alguém da igreja para você crescer no conhecimento, na fé, e inclusive para alguém te ajudar com oração dentro de tudo aquilo que você tem necessidade, amém? Glória a Deus. Quero também dar oportunidade nesse momento para os dizimistas, para os ofertantes, para os parceiros de Deus, para que esse é o momento que você também exercita a tua fé, né? Devolvendo a Deus os 10%, que biblicamente pertence a Ele, né? E é muito importante, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei, eu posso pegar meus 10% e eu posso fazer uma obra social, Deus, eu posso ajudar pessoas carentes. A Bíblia diz que esses 10% pertencem a Deus, são devolvidos à casa de Deus. Ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Então, para isso, Deus estabeleceu administradores no templo, né? Dos recursos que entram. Então, queridos, é importante, a igreja estar sempre de portas abertas, é importante você ser participante e praticante da palavra. A palavra de Deus diz que o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor e que é a 10ª parte e que o dízimo, ele é santificado quando ele passa pelo altar. Então, às vezes a pessoa diz, mas eu quero ajudar alguém, vou pegar esse dízimo e vou ajudar alguém. Melhor você ajudar, não com a parte do dízimo. O dízimo você devolve para a igreja, daí você oferta na vida da pessoa. Porque esses 10% devem passar pelo altar, né? Você pode usar o Pix aí, nós vamos orar agora, será passando pelo altar por causa da oração, amém? Glória a Deus. E quero também que você que não é membro não se constranja, né? Faça isso se você é membro desta casa, amém? Senão você não precisa pagar o dízimo, né? Devolver. Se você é membro de outra igreja, você dizima lá na tua igreja, amém? Também oferta é uma semente que você oferta de coração, às vezes de gratidão, voluntarismo, né? E o parceiro de Deus, amém? Glória a Deus. Paizinho querido, quero nesse momento abençoar os dizimistas, Pai. Consagramos todas as sementes depositadas, Senhor, seja dízimo, seja oferta, seja parceiro de Deus, todo investimento financeiro que essa pessoa está fazendo no reino de Deus, Paizinho, eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor
traga prosperidade, que o Senhor aumente a sementeira, Paizinho, que o Senhor traga mais sementes, para essa pessoa ser bênção na tua casa, para que ela viva de maneira abençoada, e também através desses recursos, ela possa abençoar outras vidas, Pai. Que haja generosidade nos corações, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Oro por aqueles que ainda não são dizimistas também. Aqueles que às vezes não têm nem o que ofertar, Paizinho. Para que o Senhor coloque sementes nas suas mãos, Paizinho. Para que eles possam aprender também dos princípios, Senhor. Do dízimo da oferta. Para que a bênção descrita na tua palavra venha sobre a vida deles. Pai, abre portas de trabalho, Pai. Cura enfermidades, Paizinho. Restaura as pessoas, restaura as finanças, Paizinho, também. Entrega provisão para aquele que está necessitado, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer pela tua presença conosco online. Que Deus possa estar abençoando você poderosamente. Que haja bênção sem medida. Amém? Esse ano que se encerra, né? Que você possa estar desfrutando cada momento mais da presença de Deus. Que você colha muito do melhor dessa terra na tua vida. Amém? Glória a Deus, que a bênção do Senhor esteja poderosamente sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Deus abençoe você nesse final de dia. Abençoe você durante amanhã, sexta-feira, final de semana, que você fique guardado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigada. Até quarta-feira que vem.